A paz de Jesus. Tudo bem com vocês? Acho que sim, né? Porque estar na companhia dele não há lugar melhor. Como ela disse, eu me chamo Ivan, sou casado, tenho uma pequena creche na minha casa, sou pai do Pedro Henrique, do Lucas, do Mateus, da Giovana. Por enquanto são 4. Quem sabe Deus ainda vai nos dar a bênção aí de ter mais filhos. Estamos abertos. O povo fala que o mundo tem que mudar, mas aqueles que deveriam ter filhos não têm. O mundo vai mudar a hora que a gente começar a colocar filhos santos no mundo. Aí sim as coisas vão começar a mudar. Atualmente eu participo da Renovação Carismática, faço parte da coordenação nacional dos pregadores. Recebi o convite de estar aqui, sou professor também, já vi que tem aqui alguns ex-alunos, e recebi o convite de estar aqui passando essa formação e rezar um pouquinho com vocês. Acredito que o tempo que nós dedicamos a Deus, o tempo que nós nos colocamos diante dele, a gente sabe que só nós é que ganhamos. Deus não precisa do nosso louvor, da nossa adoração. Somos nós que necessitamos de estar diante dele. O tema que foi passado para mim eu achei fantástico, porque nós precisamos meditar com muita frequência em cima disso. Silenciar nosso interior para escutar a voz de Deus. Eu penso que a maior dificuldade do ser humano é discernir a vontade de Deus. Quando a gente tem que dar um palpite na vida dos outros é muito fácil. Mas quando a gente tem que tomar decisões para a nossa vida, a gente sabe o tanto que isso é difícil. Sim ou não? É fácil tomar decisões? É muito difícil. Eu acredito que é a maior dificuldade que o ser humano passa é tomar as decisões. E nós sabemos que nós travamos uma luta entre a minha vontade e a vontade de Deus. Eu tenho certeza absoluta que você passa por isso, assim como eu também passo. Nós queremos muitas vezes que a nossa vontade aconteça e não a vontade de Deus. E é uma luta isso. Constantemente nós lutamos em cima disso. Às vezes nós até sabemos qual é a vontade de Deus para nós, mas não queremos aceitá-la. E insistimos em fazer a nossa vontade. E o que acontece quando a gente faz a nossa vontade? Quebramos a cara. Quebramos a cara, porque queremos insistir no erro. Queremos insistir que se faça a nossa vontade. E hoje a gente vê algumas pregações nesse sentido. O que é bom para você é bom para Deus. Não. O que é bom para Deus é bom para mim. E o grande desafio do cristão é conseguir discernir a voz de Deus. Conseguir discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida. E isso é difícil, extremamente difícil. Eu me lembro que eu pregando um encontro em Uberlândia, e terminando o encontro, uma abençoada chegou para mim e disse assim: Ivan, você pode fazer uma oração por mim? E na verdade, quando as pessoas nos pedem oração, elas não querem apenas que a gente interceda junto a Deus por elas. Elas querem que fale alguma coisa para mim. O que eu devo fazer da minha vida? As pessoas querem revelações. Hoje as pessoas estão em busca de revelações, seja das mães de nada da vida, ou às vezes até dentro da própria igreja católica, nós vamos em busca de revelações. Eu vou lá porque Deus vai revelar alguma coisa para mim. Mas não vai existir mais uma revelação, gente. A revelação definitiva já aconteceu, é Jesus Cristo. As pessoas estão numa ânsia de buscar revelações. Olha, ali tem um fulano que está fazendo revelações. Aí vamos atrás das revelações. Aí, não, lá tem um outro que faz revelações mais precisas. E nós vamos em busca das revelações e nos esquecemos que a revelação definitiva já aconteceu. E é Jesus Cristo. Não vai haver outra revelação. O centro da nossa fé é cristocêntrica, ou seja, Jesus é a revelação definitiva. E quando as pessoas nos pedem oração,
Olha, reze por mim. Tá bom, amada, vou rezar por você. Mas o que Deus falou para você? Porque nós temos uma dificuldade tamanha de ouvir a voz de Deus. E essa abençoada lá em Uberlândia chegou para mim e falou assim: Ivan, eu queria que você rezasse. E eu falei: mas você quer que eu reze por quê? Porque eu não sei se eu caso com esse meu namorado. Esse também é uma coisa que não acontece, né, por aqui. E aquela ânsia, né? E a gente, será que eu caso com aquela pessoa? Será que eu não caso? Será que eu continuo namorando? Será que eu não continuo? E a gente fica perguntando para as pessoas erradas. Pergunta para um, pergunta para o outro, cada um fala uma coisa. E nos esquecemos que as decisões têm que ser tomadas em Deus. E eu perguntei para ela: mas você não vai casar com ele por quê? Ele te ama? Me ama. Ele é honesto? Honesto. É trabalhador? É trabalhador. Ele te respeita? Respeita. Você quer o quê? Aí ela falou assim: eu quero um José. Ela se referindo ao José da Bíblia, esposo de Maria. E aí eu disse para ela assim: por um acaso você é Maria para querer um José? Eu não quis ser indelicado, né? Falei: cabeça, acho estranho, né? Mas diante de uma situação como essa, só me como falar isso. Porque no mínimo, para que uma pessoa queira casar com José, no mínimo ela tem que ser uma Maria. Ou não? Para merecer o José tem que ser uma Maria. Enquanto ela não chegar a ser uma Maria, vai se contentando com aquele que Deus deu. E vai aperfeiçoando aquele abençoado. Mas há uma dificuldade tamanha de tomar as decisões na nossa vida. Tomar a decisão na vida dos outros é muito fácil. Mas quando a gente olha para a gente, e temos que tomar as nossas decisões, aí o negócio é complicado. Você já parou para pensar? 90% do que te faz sofrer, o que é? São escolhas erradas que nós fazemos. Eu dei 10%, porque tem que dar uma margem, porque de repente você está sofrendo por uma enfermidade, que é uma predisposição genética, então eu estou dando 10%. Mas 90% do que nos faz sofrer são decisões erradas que nós tomamos. Tudo fruto da falta de escuta, da falta de silenciar, de se derramar diante dele e ouvir a voz de Deus. E nós ainda culpamos a Deus. As coisas acontecem errado na nossa vida e nós estamos culpando a Deus. Ah, porque Deus me esqueceu, porque Deus isso, porque Deus aquilo. E colocamos a culpa em Deus dos nossos próprios erros de não parar para escutar a Ele. 90% é fruto das escolhas erradas. Isso está claro na Bíblia, em Gálatas capítulo 3. Não trouxeram a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Então pegue, por favor, em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Eu quero fundamentar na palavra. Nós vamos ver 4 a 5 passos para escutarmos a Deus. Eu quero fundamentar na palavra. O pregador tem que pregar a palavra de Deus. Eu quero fundamentar na palavra. Então, se você não é muito ágil na palavra, você anote aí então para depois você ler na sua casa. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Amém? Acharam Gálatas 3? Nós vamos ver que um dos passos para tomar as decisões é a escuta da palavra. Você tem lido a palavra de Deus? Sim ou não? Você tem lido a palavra de Deus? Esses dias eu ouvi uma coisa interessante de Dom Terra, ele celebrando uma missa para a gente. Ele começou a sua homilia dizendo assim: nós somos aquilo que nós lemos. Eu achei maravilhoso isso. Nós somos aquilo que nós lemos. O que você tem lido? O que você tem meditado? O que você tem lido? E ele ainda ia mais profundo ainda, né?
Se a pessoa lê pornografia, ela vai pensar em pornografia. Se a pessoa lê porcaria, ela vai pensar porcaria. Se a pessoa lê a palavra de Deus, ela vai pensar em Deus. Ela vai pensar a vontade de Deus, que está revelada na palavra. O que nós temos lido? Gálatas capítulo 3, verso 3 vai dizer assim: sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Eu vou repetir o versículo 3. Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Nós podemos pegar esse versículo bíblico, ele sintetiza bem isso que eu estou querendo dizer já na introdução desta pregação. Aquilo que começa na carne não tem como acabar no Espírito. Eu vou deixar bem claro o que eu estou querendo dizer com isso. As decisões que nós tomamos de ímpeto, sem consultar a Deus, sem se colocar diante dele para escutar o que ele tem para nos dizer, é impossível que acabe no Espírito. As decisões tomadas na carne irão acabar na carne. Algumas pessoas chegam: poxa, o meu casamento, resta o meu casamento. Antes de casar, você fez o quê? Você parou, você se colocou diante de Deus, era a vontade de Deus você casar com aquela pessoa, porque aquilo que começa na carne não tem como acabar no Espírito. É chover no molhado, é rezar em vão. Quando nós tomamos decisões na carne, não adianta a gente suplicar depois e querer resolver as coisas que deveriam ter sido evitadas. E isso acontece com muita frequência. Como nós gostamos de tomar decisões de ímpeto. Precisamos resolver alguma coisa, tomamos uma decisão muito rápida. Ou às vezes até demoramos, nos consumindo apenas nos nossos medos e nos nossos pensamentos. Não nos consumimos em Deus, não nos colocamos diante dele. Lá em casa nós temos um propósito. Tudo que nós vamos fazer, seja financeiro, seja o que for, antes nos colocamos diante do Mestre. Se nós vamos comprar alguma coisa, vamos perguntar para Deus: quantas dívidas nós entramos por comprar no ímpeto? Aí depois está cheio de dívida, aí fala assim: meu Deus, eu tenho que passar no outro concurso, porque esse meu salário não está dando. E não vai dar no outro, e não vai dar no outro, e nem no outro. Você pode ganhar o que for que não vai dar. Porque tomamos a decisão no ímpeto. Porque tomamos as decisões na carne. Porque não paramos para antes escutar a Deus. Ainda na própria carta de Gálatas vai ficar claro isso no capítulo 6. Gálatas capítulo 6, no verso 8, vai dizer assim: quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem semeia na carne colherá. O que nós estamos semeando? Vamos reunir, até para servir a Deus, gente. Você parou para perguntar para Deus se é no EJ que você tem que trabalhar? Se é aqui que Deus te quer? O salmista vai dizer que nós devemos florir aonde Deus nos planta, não aonde nós queremos estar. Eu conheço inúmeras pessoas na igreja que já participam da igreja de movimentos há 20 anos, e você olha para aquele abençoado, ele está do mesmo jeito do quando ele começou. Não houve mudança. Tem alguma coisa errada? Será que estamos no lugar certo? Os próprios apóstolos: vamos pregar ali. O Espírito Santo falava: não, eu não quero vocês ali, eu quero vocês em outro lado. Quando nós não estamos no lugar onde Deus quer, nós não vamos florir, nós não vamos dar frutos. O homem dá fruto a partir do momento que ele entende: Deus me quer aqui. Pode ser que amanhã ou depois Deus fale para você: agora eu quero que você faça isso. Mas é fruto daquilo que Deus nos fala. Quando a santa ligou para mim, querendo que eu viesse